Então, meus amigos, a Associação dos Moradores do Bairro Jardim dos Pássaros foi uma entidade que foi iniciada a partir da construção do primeiro conjunto habitacional que foi construído pela URBS, né, uma financeira do governo do estado da Bahia, e a partir dos primeiros anos já da sua implantação aqui em Teixeira de Freitas, surgiram as primeiras pessoas interessadas em organizar uma associação que desse vazão aos direitos de cidadania dos primeiros moradores, né? Então a associação ela foi criada com a finalidade de buscar melhorias dos direitos constitucionais, especialmente aqueles lá previstos no artigo 6º, né, relacionados à moradia, saúde, educação, transporte e diversos outros benefícios, né? Eu me lembro muito bem das primeiras conversas onde nós falávamos sobre a dificuldade de receber uma carta no bairro Jardim dos Pássaros, né? De que tinha que ter alguém responsável no bairro para receber toda a correspondência do Correios. Então, uma das primeiras demandas, eu acredito, dos moradores tenha sido essa, talvez, né? Além da questão da iluminação pública, da melhoria do asfaltamento ou calçamento das ruas, que era uma dificuldade imensa, porque era todo o bairro foi feito a pavimentação com uma terra vermelha, e quando chovia, tudo isso enlameava as casas e também era uma dificuldade, também era uma grande luta dos moradores daquela época, né? Eu sei que ela se iniciou aproximadamente após a construção, né? As primeiras casas foram entregues em 1986, se não me falha a memória. Eu me mudei no ano de 1989 para o Jardim dos Pássaros, que tinha inclusive apelidos pejorativos, né, o bairro, né, que até hoje eu acredito que está na memória de alguns moradores. Mas a partir do momento que eu me mudei lá para o bairro Jardim dos Pássaros, eu já tomei alguma iniciativa junto com a Associação dos Moradores. Me lembro muito bem que a professora Lenice Amélia de Sá, professora da UNEB, e também a professora Marli Neri, elas, junto com o firmo de uma loja antiga que tinha aqui da Vidrotex, e Dona Zezé e seu José, do Asilo dos Idosos, do Lar dos Idosos São Francisco, foram esses aí que fomentaram a criação, se não me falha a memória, da Associação dos Moradores do Bairro Jardim dos Pássaros. Então, especialmente com a finalidade de buscar todos os direitos de cidadania daquele povo que iniciou a moradia lá no bairro Jardim dos Pássaros, né? Comumente chamada por URBS. Então, como eu já falei, problemas de escola, nós não tínhamos escola. Vias de acesso principais, onde as crianças que iam estudar nas escolas vizinhas, como a escola do bairro vizinho, a escola Hilton Chicon, se não me engano, tinham que atravessar sobre um cano da Embasa que levava água para o bairro Jardim dos Pássaros. Tinha também um problema das ruas que faltava pavimentação. Posto de saúde não existia, o correio não entregava correspondências, a iluminação era precária, né? E todos os outros equipamentos sociais que vocês possam imaginar. A URBS entregou para os moradores aqui em Teixeira de Freitas um conjunto habitacional de péssima qualidade, onde inúmeros defeitos de moradia já naquela época já se identificava, como trincas em paredes, né, afundamento de piso, as casas foram entregues sem piso cerâmico. Então todo esse conjunto de necessidades dos moradores é que deu origem à criação. Então eu acho que esse é um limite importante, o ano de 1989 para mim, e também a partir de 1998, quando nós descobrimos, esse é o segundo limite que eu coloco histórico, que a Associação dos Moradores estava com um grupo de outros moradores que já se pronunciavam para os moradores como sendo um grupo de pessoas que estavam, se não me falha a memória, Grupo Unidos da URBS, que era um grupo ligado ao futebol naquela época. Só que nós descobrimos, a partir da pastoral familiar,
que a gente era coordenador da pastoral familiar na Igreja Nossa Senhora das Graças, nós descobrimos que alguns moradores estavam de posse de documentos da Associação dos Moradores sem desenvolver nenhuma atividade em prol dos moradores. E pior, assumindo a posse de uma área de terra que era doada para os moradores e para a associação, no bairro vizinho chamado o Caicã Sul, né? Então, a partir daí, esse segundo limite histórico de 98, nós ingressamos definitivamente na Associação dos Moradores, discutimos a questão da área na Justiça, onde o juiz da Fazenda decidiu em favor dos moradores, restituindo a posse à Associação dos Moradores. De lá para cá, a associação, além de lutar por essas questões sociais imediatas, como saúde, moradia, melhoramento da iluminação, do próprio esgoto, que tem dificuldades de vez em quando, e muitas ações na Justiça, inclusive, a associação passou a se dedicar, como um trabalho importante, decidido pelo conjunto de moradores, a atividades com crianças e adolescentes, especialmente está no estatuto atual, que a associação deve desenvolver ações com as crianças e adolescentes do bairro, porque é a camada da sociedade, assim como os idosos, que precisam de mais cuidados, né? Tanto as crianças e adolescentes quanto os idosos. Então a associação desenvolve diversos projetos em parceria, e como presidente aqui da Fundação Padre José, nós temos elaborado muitos projetos. Antes mesmo de estar na Fundação Padre José, nós elaboramos aquele projeto que deu vazão à construção do espaço que se chama Centro de Educação Comunitária, que funciona hoje na sede da associação, com recursos de um projeto que nós encaminhamos via Pastoral do Menor para o Ministério da Justiça italiana. Então, esse espaço e tantos outros projetos que foram desenvolvidos para beneficiar os moradores, é claro que com muitas dificuldades, porque para você captar recursos não é fácil na atual conjuntura, né? Então, nós desenvolvemos alguns projetos em conjunto, né? Eu posso destacar o projeto cooperativo Construindo o Bem-Estar no bairro Jardim dos Pássaros e também o projeto Juventude e Cidadania. Esses foram dois projetos a partir do primeiro, que foi Famílias Unidas em Teixeira de Freitas, né, que foi construído com recursos, como eu falei, do Ministério da Justiça. Então, as atividades da Associação dos Moradores, e eu passei a fazer parte dela a partir de 2001, se não me falha a memória, mais efetivamente como presidente, foram conquistas fundamentais para que nós tivéssemos um espaço público, gratuito, onde as pessoas não precisam de pagar para ingressar no espaço. Então lá, assim como nas praças do bairro Jardim dos Pássaros, os primeiros serviços que foram feitos foi por meio dos moradores. Por exemplo, nós tínhamos e temos até hoje as praças arborizadas. Foi feita todo o serviço pelos moradores. Nós não temos e não tínhamos antigamente, né, equipamentos de saúde, de lazer para as crianças, adolescentes e para toda a comunidade, assim como nós não temos até hoje. Apenas uma construção de uma unidade básica de saúde, que também foi uma reivindicação histórica antiga, mas que está se concretizando na atual gestão. E que com muita dificuldade nós colocamos ela no lugar onde ela precisava ser, porque era uma reivindicação histórica dos moradores, né? Ou seja, no conjunto habitacional da etapa 3. Então está sendo construída e a gente espera que isso seja feito com maior brevidade, porque a precariedade de atendimento do posto de saúde que funciona atualmente na Urbis 1 precisa ser logo melhorada, né? Então eu acredito que neste caso a luta dos moradores ela tem se constituído eu acho que imenso valor histórico, porque se nós não reivindicamos esses direitos de cidadania que estão contidos no artigo 6º da Constituição Federal, né? Saúde, educação, moradia, transporte e todos os outros recursos com qualidade social e ambiental,
com perspectiva de melhoria da cultura das pessoas que vivem no bairro Jardim dos Pássaros, nós não estaremos praticando um direito que nós temos, e talvez nós nunca tenhamos, ou demore muito se nós não reivindicarmos tais direitos. Então essa é a importância da construção coletiva de uma associação de moradores, né? É preciso que haja discussão, reuniões das estruturas administrativas da entidade, para que ela funcione e traga benefícios para a comunidade, né? Eu acredito que, a partir das iniciativas que nós tomamos junto com outros moradores, isso está minimamente sendo encaminhado na atualidade, pois nós temos uma sala de informática construída, embora com dificuldades de manutenção, porque precisa pagar pessoas precisa contratar pessoas para dar os cursos de informática, mas nós temos uma parceria voluntária com capoeira, karatê, ginástica, né, para mulheres, e o futebol, que é a única fonte de renda, se não me engano, a partir da mensalidade dos moradores, mas é a única fonte de renda mais expressiva, que ajuda na melhoria dos serviços internos da associação. E eu acho que os moradores precisam se conscientizar de que é necessária essa participação para a ampliação das conquistas que a Associação dos Moradores teve até hoje. Se não me engano, existem apenas 2 ou 3 associações que funcionam efetivamente aqui na cidade de Teixeira de Freitas, apesar de nós termos mais de 60 bairros, né? Então, somente essa já é uma vitória, de ter 1 ou 2 ou 3 associações funcionando, e dentre elas a Associação dos Moradores do bairro Jardim dos Pássaros, da qual nós nos orgulhamos. Nós buscamos fazer os serviços com efetividade, com respeito, honestidade, o mais possível que se possa alcançar, dentro de um processo de organização da classe trabalhadora, dos moradores, né, das pessoas que estão hoje lá. E, portanto, eu acho que é de grande significado isso para a comunidade do bairro Jardim dos Pássaros, apesar das dificuldades históricas que nós temos, de que pessoas que tenham outro viés político, outra ideologia de mundo, outra visão de mundo, se colocam às vezes contrário com as atividades de um determinado grupo que está conduzindo ou desenvolvendo as ações da Associação dos Moradores. Mas isso é questão de luta, é questão histórica da sociedade que precisa ser superada.